Bom, sou Solange Pessoa, sou 7º Dan, sou professora também de Educação Física, estudei na FIG e faço judô desde 6 anos de idade. Comecei a treinar na Sociedade Esportiva Palmeiras, juntamente com meu irmão, e por causa da indicação de uma professora, porque o Sérgio era muito inquieto e a professora pediu para pôr ele numa atividade para queimar energia. E aí minha mãe pôs o Sérgio e automaticamente fui junto. E estamos até hoje. Isso já faz um pouquinho de tempo. Bom, eu comecei a fazer judô lá na Sociedade Esportiva com o Sensei Nakano e o Sensei Zakeu. Hoje já os dois são falecidos. Mas eles deram uma boa inspiração para nós e eles sempre falavam que nós nascemos com a estrela. Nós treinávamos, tinha muitos atletas que tinham que treinar muito e nós podíamos treinar pouco e a gente chegava lá. Isso eram as palavras que eles falavam para nós, para mim e para o Sérgio. Mas era ao contrário, porque nós é o que nós mais treinávamos do que todo mundo. E a gente sempre estava lá. Nós treinávamos, porque antigamente a gente treinava sábado e domingo, hoje em dia não tem treino de domingo. E a gente subia aquelas arquibancadas que tinha lá no clube. Eram uns treinos assim bem puxados para nós, que nós éramos criança, né? Mas era muito bons. Para você ter uma ideia, eu tinha um cabelo até a cintura. E aí eu estava treinando, aí eu só tinha eu e mais 3 mulheres no Palmeiras. E sempre, a gente só treinava com menino, né, praticamente. Não tinha divisão de mulher e homem. Não, ali o Sensei tratava a gente como tudo igual. Como sempre, né? E eu sempre caía no chão e meu cabelo ficava no chão, os meninos pisavam em cima. Sabe como que é moleque, né? Aí eu peguei e falei, quero cortar o cabelo igual do meu irmão. Aí eu cortei o cabelo bem curtinho. Bem curtinho. Aí nós éramos, nessa época, já faixa amarela. Faixa amarela. Nessa época também nós tínhamos 2 primos que começou o judô com a gente, e só que tinha que treinar sábado, domingo, tinha algumas competições, e nessa época era muito difícil ter competição feminino. E sempre quando tinha competição, só tinha eu no meio de todos os meninos. Aí o Sensei me punha ou uma categoria mais baixo, ou um ano mais baixo, por causa da força dos meninos. Mas aí, na primeira vez, ele fez isso. Aí, na segunda vez, ele falou, não precisa fazer isso, você vai na sua mesmo. Aí eu comecei a lutar na mesma categoria, mas só com menino tinha. Era campeonato do Para Todos, o Sensei Nakano, que tinha fábrica de kimonos Nakano. Então, assim foi uma infância muito bacana. E eu tenho amizade com os atletas, que a gente chama de atletas agora, com os meus amigos, que começaram lá no Palmeiras até hoje. Mauro Santos Oliveira, o Bodinho. Olá, meu nome é Tuila Barroso, eu sou Shodan e eu vim aqui dizer que a Sensei Solange, ela, além de ser a mais graduada kodansha do Brasil, ela serviu de inspiração para muitas mulheres, porque ela iniciou com algumas outras o judô feminino. E por ela conseguir ter muita notoriedade nessa área, ela serviu de espelho para que as pessoas, na época, que não sabiam que uma mulher poderia chegar no nível que ela está hoje. Então, ela foi a raiz para muita gente que hoje está fazendo judô, principalmente na seleção feminina. Meu nome é Josiane, eu sou Shodan, fui atleta do Projeto Futuro, fui atleta da Seleção Brasileira e estou aqui para falar hoje da Sensei Solange Pessoa, que para mim foi um momento único. Eu tive Sensei Solange foi um espelho. Eu cheguei do interior de São Paulo, 17 anos, faixa marrom, não conhecia nada desse mundo do judô. E eu fui fazer um treino pela universidade e eu cheguei e estava a Sensei Solange Pessoa lá, kodansha, eu olhei aquilo extasiada, eu nem sabia que mulher podia ser kodansha, que tinha alguma mulher assim que era kodansha. Então foi um espelho e um prazer enorme poder estar aqui e contar isso, Sensei. Assim, um exemplo de pessoa, um exemplo de judoca
acho que é um exemplo para o judô feminino. Eu estou muito contente dela estar aqui, a Tuila e a Jo. Da Jo eu não sabia do que ela contou aqui, fiquei sabendo hoje, fiquei muito emocionada. O que a gente faz para o judô, a gente faz de coração, a gente não faz querendo nada em troca, sabe? Que nem eu dava aula lá na Unip, na faculdade, e a gente dava aula porque para proporcionar bolsa de estudo para os alunos, para eles poderem se formar, tanto nas faculdades Santana também, com o Sérgio. Isso daí era o nosso objetivo de estar lá dentro. E um dia desses, eu estava lá no Corinthians, quando nós fizemos o Campeonato Corinthians, veio um aluno me dar um abraço. Ele já faixa preta, árbitro, e ele falou assim: Sen, hoje eu tenho que agradecer a senhora porque eu consegui me formar e no meu peso tinha muita gente boa. E a senhora mesmo assim me deu a bolsa. Isso daqui é que fica para nós, sabe? Tuila, quantos anos eu conheço a Tuila? Treinava, competia lá, eu via lá competindo, depois trabalhando de fisioterapeuta, sabe? Algum orgulho para nós, sabe? Essas meninas seguirem, as meninas seguirem nosso caminho, porque eu sempre via só poucas mulheres, só homem, né? E assim ver florescer, né? Eu acho que é muito importante, é muito gratificante. Só tenho a agradecer a elas por essas palavras. Muito obrigada. Na minha época de atleta, a gente não pensava muito nas faixas. A gente passava de faixa quando o professor chegava para nós e falava assim: agora é hora de você passar de faixa. Rai Sensei, obrigado. Nós não tínhamos aquela intuição de chegar assim: Sensei, hoje eu posso passar de faixa? Ah, mas eu não quero ganhar graduação. Nossa, eu tinha minha faixa assim, cheia de grauzinho, por causa dos méritos que a gente tinha durante uma competição, ou porque a gente foi bem na escola, ou porque alguma coisa. Sensei ia lá para um grauzinho assim. Fiquei 2 anos, 3 anos em cada faixa. Nunca cheguei para o meu professor, para o meu sensei, e falei: Sensei, eu quero passar de faixa. Não. Sempre ele chegava assim: olha, esse é o momento de você passar de faixa. Obrigado, Sensei. Ai, Sensei. Isso, para mim, foi passando. Em 1980, eu lembro que eu era faixa marrom. 1980. Aí, para nós ir para o Campeonato Mundial, tinha que ser faixa preta. Aí que nós fomos fazer exame para faixa preta na Federação Paulista de Judô. Aí que foi feito o nosso processo de faixa preta. Eu peguei a faixa preta em 1980, quando eu participei do primeiro campeonato mundial em Nova York. Lá na federação tinha, acho que hoje ainda tem mas agora acho que é um pouquinho diferente as lutas, né? Tinha que ganhar 5, 6 lutas, 10 lutas. Agora acho que tem um ranking de competição, né? Para depois passar de faixa, né? E aí, como nós fomos campeã brasileira, a gente não precisou fazer as lutas. Então, a gente já passou essa etapa e pegamos a faixa preta. Esse campeonato mundial, tanto é que fui eu e a Soraya. Soraya é muito amiga minha. A gente se dá muito bem. E a gente foi para lá, assim, sem noção de quem a gente ia lutar, sem noção do que ia acontecer, que peso. Por exemplo, eu lutava com 56 quilos. Aí, chegamos lá assim, tudo meio atrapalhado, porque não sabia como que era a logística de um campeonato mundial. Os dirigentes que foi conosco não tinham noção do que era aquele campeonato. Ficou eu e a Soraya no quarto, porque a gente ia para o campeonato. E as meninas foram passear. Elas chegaram em cima da hora da competição. Uma até perdeu a chave porque ela tinha ido passear. Mas eu e a Soraya fomos direto para a competição. Aí fizemos as lutas. Teve uma menina também que perdeu na pesagem. Falta de peso. Então, assim, é muita falta de experiência, né? Primeiro campeonato, nós não tínhamos regalia de nada, não sabíamos de nada. Aí a gente chegou lá para lutar e boa sorte, não tivemos nenhum aquecimento, não tínhamos, assim, nada, nenhuma logística perto da gente, sabe? Foi meio jogado, assim. E nós fomos. Aí depois disso começamos, Pan-Americano, Sul-Americano, aí a gente já tinha mais experiência.
já tinha uma bagagem melhor. Aí, um professor de um outro país chegou para mim e falou assim, por que você luta nessa categoria? Você tem, então, por causa de 1,5 kg, você pode descer de categoria. Para você, a sua estatura, aí que eu fui descer para 52 quilos. Sempre agradeço a Deus, agradeço a todos da comissão técnica, tudo que sempre me deram incentivo, me deram oportunidade para poder estar junto de todas as pessoas boas, fortes, em treinamentos para poder crescer, né? Porque se eu não estivesse no meio de todo mundo, eu nunca ia evoluir. Isso que é importante. Então, no Campeonato Mundial, eu perdi a minha repescagem de 3º lugar. Então, eu fiquei em 7º. Eu sou campeã pan-americana, 3º lugar nos Jogos Pan-Americanos em Caracas, sou 2 vezes campeã pan-americana, brasileira sou várias vezes, paulista, e vários campeonatos. Eu sou vice-campeã mundial universitária. Isso é muito, muito importante. Foi muito importante. Olha, tenho algumas conquistas. A primeira foi a minha filha, a minha família e o judô, porque a minha família e o judô se misturam. Então, assim, a gente não sabe o que, assim, nós não temos dias sem ser o judô. Tudo é judô para nós. Então, minha filha faz judô, meus sobrinhos fazem judô, meu irmão faz judô. Então, a minha vida tudo é judô. Então, não tem uma separação da minha vida particular com a minha vida de judô. Eu acho que essa é uma coisa só. Eu tenho que agradecer muito ao meu marido, o Edson, porque ele que construiu para mim a academia, ele que me ajuda em tudo, mas assim, a parte burocrática, a parte administrativa sou eu que administro. Ele simplesmente dá o esqueleto, a forma, e eu que ponho o coração dentro. Claro que ele foi com o coração também, mas é outra maneira de se expressar. O judô não é fácil, como na vida não é fácil, nada é fácil na vida. Tem que ter muita perseverança, disciplina e seguir em frente. Claro, todos têm que ter o seu objetivo, tem que ter o seu caminho, a sua doutrina, o que você quer fazer na vida realmente. Se esse é o caminho que ela seguir, tem que seguir com o coração, porque aí ela vai conseguir colher frutos. Porque judô, quando você chega na faixa preta, eu me questiono muitas vezes, hoje eu sou faixa marrom, amanhã eu sou faixa preta, hoje eu sou 5º dan, amanhã eu sou 7º. Então, assim, os aprendizados, o amadurecimento disso é muito importante. Para quê? Para que evoluam. Então, assim, tudo isso que a gente faz é para elas fazerem com carinho. Então, por exemplo, ela vai ter que ensinar. Então, para isso, elas têm que ter vontade, amor no que aquilo que elas estão fazendo. Se ela tiver o amor, elas chegam fácil. Quando eu vejo algum problema, eu tento solucionar eles. Eu não deixo parecer problemas, eu vou atrás das soluções. Então, assim, na minha vida toda de judoca e agora de professora, eu nunca penso em problemas, eu sempre penso em soluções. E assim, todas as pessoas têm que buscar o melhor de si. E para ser melhor de si, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar aprendizado. Então, eu acho que assim, as pessoas nunca podem falar que aquilo é difícil, que aquilo... Mas se você não for lá tentar fazer e fazer o melhor de si. Então, eu acho que isso daí eu acho que é a base de tudo, né? É você se espelhar e você ser autossuficiente para você melhorar cada dia mais. Eu não vejo empecilho em não conseguir fazer as coisas. Eu tenho projeto social, no projeto social eu ponho os atletas que se sobressaem mais, que vão para a competição, a gente banca as coisas, né? Ou então a gente tenta arrumar algum patrocínio, que é muito, muito difícil, ou a gente traz o atleta do projeto para o nosso grupo, que são pagantes, que a gente fala assim, né? Mas, fora isso,
é dia após dia, a gente vai lidando com as soluções que a gente vai dando durante os dias. Por exemplo, hoje um pode pagar, outro não paga, outro... E a gente vai contornando situações. Mas, assim, eu vejo que hoje eu estou melhor do que quando eu comecei. Porque hoje eu já tenho uma administração melhor, porque eu já quebrei a cabeça lá na frente, né, quando eu comecei. Hoje eu já sei administrar um pouco melhor, eu já fiz alguns cursos de administração, então, para isso a gente já melhorou muito. Olha, ontem eu fui no Corinthians dar aula, uma menininha, e a Sofia me trouxe um desenho que ela fez, falou assim, sim, essa é a senhora e essa sou eu, de mãozinha dada. Isso não é uma felicidade? É o maior orgulho que a gente tem, é isso. Aqui na academia também vem umas menininhas assim, pequenininhas. Ó, Cicê, olha o que eu fiz para a senhora. Ela vem com uma florzinha, ó, Cicê, olha o que eu dei para a senhora. Sabe, a gente não precisa ter grandes momentos de felicidade, mas são esses pequeninos que a gente cresce cada vez mais, que a gente quer evoluir, que a gente tem que agradecer sempre e para a gente estar fazendo de bem para essas crianças. Isso que é importante. Só para vocês terem uma ideia, nós quando íamos treinar, nós treinávamos no centro de treinamento que foi construído lá na Confederação, que era lá do Mamed. Era um galpão e era um monte de beliche. O banheiro era assim, um monte de chuveiro, assim, que a água ficava assim até a canela. E frio que era lá. E era muito longe, nós não tínhamos nem celular, nem carro, nós tínhamos que pegar o ônibus para chegar lá era em Santa Cruz. Era muito longe. E nós, assim, treinávamos, todos, sempre. E treinávamos. Quantas vezes nós sentávamos no chuveiro e lavávamos o kimono. Uma vez nós fomos viajar para o Chile, a gente não tinha dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro nenhum. Pelo menos eu, a Soraya, a gente tinha algumas outras coisas assim que a gente não tinha. Então, era muito difícil para nós. E hoje em dia eu acho que as coisas são muito mais fáceis para elas. Tem televisão, tem videoconferência, tem isso, tem aquilo. Nós, naquela época, a gente pegava um papelzinho e anotava as coisas que a gente queria anotar para saber com quem a gente ia lutar. A Soraya me ajudava, eu ajudava a Soraya, e aí outras meninas, e assim ia. E assim era. Mas eu tinha que fazer minha preparação física, se eu quisesse melhorar minha performance, eu levantava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e ia correr. Se eu quisesse melhorar minha parte de Uchikome, eu pedia para alguém fazer o Uchikome comigo. Não é hoje que tem um treino físico, um treino técnico, uma alimentação. Quando é que eu tive uma alimentação adequada? Eu mesmo fazia, porque eu fazia. Mas nunca nós tivemos isso, nunca. Então, assim, essas meninas, eu acho que elas têm um futuro muito grande para percorrer e melhorar cada dia mais. Isso é certo. Nós abrimos um caminho, nós abrimos. Mas eu acho que elas têm que perpetuar isso por muitos anos e querer fazer melhor de si, cada um. Para mim, essa faixa significa que eu estou começando uma vida. Que eu estou começando a aprender a caminhar para um novo processo de aprendizado. Então, para mim, é um processo de aprendizado mesmo, porque eu tenho branco e vermelho. Quer dizer que eu nunca posso esquecer das minhas raízes. Que eu nunca posso esquecer da minha forma, de onde que eu vim. Então, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho que ter respeito, dignidade, tudo. Então, essa faixa quer dizer tudo isso. E eu acho que assim, mesmo que você use uma faixa preta, também a responsabilidade é muito grande. E aí você tem que se aprimorando para chegar nessa faixa. Porque se você pega a faixa preta e você não se aprimora, aí você não consegue chegar lá no podente.
um projeto enorme e que esse projeto vai sendo dividido em etapas. Em 1984, eu e o Sérgio fundamos a academia, Associação Pessoa. Claro que agora ele já foi para o Canadá, né? Mas eu fiquei à frente de tudo. Eu colo aqui e o meu rosto aqui assim, ó. Aí conforme eu ponho esse pé, automaticamente giro. É possível não se emocionar com a Sensei. Algumas coisas a gente ganha no judô. Algumas coisas a gente ganha e não tem como pagar.